algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre os últimos dias de Rubeera. Rubeera foi um dos servidores mais amados do Tibia, não só pelos brasileiros, mas também por inúmeros outros players de outras nações. E de todos os nomes citados no vídeo, talvez nenhum seja tão curioso quanto o nome da família Hainsforth. Liderados pela matriarca San, a família Hainsforth tem uma origem que se mistura à própria história de Rubeera, e se estende para outros servidores como Mera e Lobera, servidores que nasceram de merges da Rubeera original. Os Hainsforth são uma família neutra do Tibia, com fortes traços roleplayers, que ao longo dos anos tiveram um papel diplomático em todos os servidores em que estiveram, mediando Hunteds, acalmando os ânimos e ajudando os novatos do servidor. Depois do meu vídeo sobre os últimos dias de Rubeera, a sueca San Hainsforth, líder da família há pelo menos 20 anos, entrou em contato comigo e me mandou um extenso e emocionante relato sobre toda a sua história no Tibia. Esse é um relato que ficou tão incrível que eu decidi manter em primeira pessoa. Eu e San trabalhamos um pouco mais no texto e fizemos uma divisão em capítulos, respeitando os temas e a ordem cronológica dos acontecimentos. E todo esse relato, não só da família Hainsforth, mas também da própria Rubeera, eu vou ler na íntegra aqui para vocês. O relato é dividido em 20 capítulos, e conta em detalhes várias histórias curiosas sobre San Hainsforth. O relato conta como San, uma senhora mãe de 2 filhos, conheceu o Tibia, como ela e mais alguns amigos fundaram a família, como foi o momento histórico do Tibianic de 2004 em Antica, dentre vários outros eventos que se conectam às disputas de poder pelo servidor de Rubeera. O vídeo ficou gigantesco e eu até pensei em cortar ele em várias partes, mas para ser sincero, por mais que fosse a decisão comercial mais adequada para os vídeos postados aqui no YouTube, não acho que esse formato faria jus à história da San. Essa é uma história que merece ser contada do começo ao fim, em um único vídeo. Então, se vocês puderem, já deixem o like e se inscrevam no canal para fortalecer esse tipo de conteúdo. Vou deixar aqui meu agradecimento ao Moedas, que patrocina o canal e que torna projetos como esse possíveis. E agora, sem mais delongas, bora pro relato pessoal da San Hainsforth. A primeira vez que eu ouvi falar de Tibia foi numa manhã de sábado, em agosto de 2003. Chamei o meu filho, que tinha 13 anos na época, para tomar café da manhã. Ele disse que já ia, e que precisava matar um último rato. Eu achei aquilo bem esquisito, e fui ver o que ele estava fazendo. Ele estava jogando no computador, com um boneco em algum tipo de caverna, matando ratos. Vi também que haviam outros jogadores mal intencionados que roubavam o dinheiro dos ratos que ele matava. Eu disse pra ele não jogar mais aquele jogo, porque os outros jogadores não eram pessoas legais. Felizmente ele não seguiu o meu conselho. Depois de alguns dias fiquei curiosa e sentei do lado dele para assistir. Ele me disse que o colega da escola dele tinha mostrado o jogo. O jogo se chamava Tibia, e o servidor que ele jogava chamava-se Rubeera. Rubeera era relativamente nova, tendo começado em julho de 2003, apenas um mês antes. O char dele se chamava Magit-Ma. Magit era uma abreviação de Mighty, que significa poderoso em inglês, e Ma era uma abreviação do seu verdadeiro nome, que é Martin. Muitos jogadores da Polônia pensavam que ele era polonês porque Magit significava cuecas em polonês. Hukigard estava lotada nessa época de 2003, e meio que só aquela ilha já era um jogo por si próprio. Demorava vários dias, na verdade até mesmo semanas, para que você pudesse atingir o level 8 naquela época. Os jogadores não se importavam muito em subir de nível, e nessa época eles se dedicavam muito mais em roubar o loot dos outros jogadores e passar horas e horas conversando do lado de fora da academia de Hook, ali na praça central, lugar onde vendiam e compravam armaduras, espadas e maces. Hoje isso pode parecer uma coisa totalmente desnecessária, uma verdadeira perda de tempo, mas era algo que fazia parte do charme do Tibia que acabou se perdendo. Magit estava frequentemente nas caves tentando matar um minotauro. Foi uma tarefa difícil, e nessa época ele conheceu vários outros jogadores lá embaixo. A maioria deles foi bem legal, e eles revezavam uns com os outros para poder blocar o minotauro. Então, enquanto alguns blocavam, outros batiam no bicho. Magit, num desses dias de caçada de minotauro, conheceu um dos seus melhores amigos do Tibia. Seu nome era Conflict, e ele morava na Estônia. O objetivo de todo mundo era chegar em Mainland, mas as pessoas não upavam com tanta pressa porque Hukigard era um lugar especial, um lugar para se fazer amigos para uma vida toda. Você também podia fazer inimigos e ouvir a clássica expressão "eu vou te matar em Main". Isso significava que você teria problemas assim que conseguisse atingir o level 8 e passasse para o continente principal. E parecia um pouco assustador, porque assim que você chegava em Main, começava a ser perseguido por PKs. Essa era uma parte bem comum do jogo. Não havia sistemas de skull naquela época, e era fácil perder os poucos levels que você tinha e pelos quais você trabalhou tanto. Então você realmente precisava dos seus amigos que fez em Hook para poderem te ajudar a se defender em Main.
Apesar de Rubera ser um servidor americano, haviam muitos jogadores europeus que vieram da Holanda, Polônia, Suécia, Noruega, Escócia e assim por diante. Em Mainland, Magit, o meu filho, conheceu um dos amigos tibianos de Conflicts, uma personagem feminina chamada Arcia. Arcia era uma roleplayer jovem adulta que morava na Holanda. Mais tarde iríamos descobrir que, na verdade, ela era um homem na vida real, um homem que mais tarde se tornou o GM chamado Bor Hainsforth. Mas isso é uma outra história. Em 2013, o servidor do Tibia era instável, e era difícil fazer login para jogadores que não fossem Premium Account. Você tinha que esperar horas na fila para conseguir logar. E se houvessem muitos jogadores no servidor, você poderia ser desconectado do nada. Lembro que o Tibia nessa época ficou fora do ar por vários dias devido a um ataque hacker. Eu comecei a ajudar nos logins do Chad Martin enquanto ele saía de casa para ir para os seus treinos esportivos, e isso passou a ser uma agradável tarefa para mim. Nós não queríamos perder tempo de jogo, e eu queria garantir que ele voltasse para casa sem precisar ficar horas na fila para logar no jogo. Em troca desse favor, Martin me ensinou a pescar no seu char. Achei bem difícil e confesso que joguei algumas varas de pescar na água nesse processo. Martin ficava meio mal-humorado quando isso acontecia, e por várias vezes precisou comprar varas novas de pesca, que eram bem caras para um level baixo. Por volta do Natal de 2003, Arcia teve a ideia de fazer uma guild e também uma família, onde todos pudessem ter o mesmo sobrenome. Magit me pediu então uma Premium Account para ajudar a Arcia a fundar a guild, e também uma ideia de sobrenome que a família poderia ter. Eu queria que o sobrenome da família soasse como algo nobre, e fui procurar alguma palavra assim no dicionário online. Eu finalmente encontrei uma palavra que era boa o suficiente para Arcia. A palavra era Hainsforth, que no inglês quer dizer doravante, ou de agora em diante. Em 7 de março de 2004, Arcia finalmente faz a sua guild, e a chamou de Família Hainsforth. Ele também fez novos personagens com o sobrenome Hainsforth, e pediu para que Magit e Conflicts fizessem o mesmo. Magit fez o seu personagem Martin Hainsforth, e Conflict, claro, fez Conflict Hainsforth. Para conseguirem fundar a guild, eles também convidaram Telos, que se tornou um grande amigo de Magit, e um parceiro das suas caçadas de Cyclops no Monte Sternum. Telos Hainsforth era um jovem adulto dos Estados Unidos, nascido na Dinamarca. Perdemos ele quando a Cipsoft, um ano depois, decidiu deletar jogadores de level baixo e inativos. A família aos poucos foi crescendo, e em um dado momento, todo mundo que quisesse se juntar à guild, de agora em diante tinha que fazer um personagem que tivesse sobrenome Hainsforth. Essa regra durou por uns bons 6 anos, mas isso acabou mudando no final das contas. Tive que aceitar chares fora desse padrão para poder manter a guild. Com o passar do tempo, poucas pessoas queriam upar um char do zero só por causa do sobrenome Hainsforth. Arcia entendia bastante das regras do jogo, e um dia ele avisou pra mim e pra Martin que não era permitido várias pessoas compartilhar a mesma conta, mesmo que eu estivesse apenas pescando no personagem. Um dia ele perguntou, é a mãe ou o filho que tá jogando? Ele queria saber se era eu que tava no Magit ou se era o meu filho Martin. Nesse momento, tive a ideia do nome da minha personagem. E alguns dias depois, no dia 13 de março de 2004, fiz uma personagem chamada Sam Hainsforth. Agora a gente não precisava se preocupar em quebrar nenhuma regra. E eu podia pescar o quanto eu quisesse. Arcia também queria que todos os membros da guild tivessem um título, e perguntou pra mim qual seria o meu. Eu respondi pra ele que poderia ser mamãe. Eu tinha 47 anos e era mãe de 2 filhos na vida real. E agora, além disso, eu também tinha me tornado a mãe de muitas outras crianças, adolescentes e jovens adultos no Tibia. Em 2004, Rubera foi governada pela Shining Force. Os membros dessa guild eram majoritariamente de Hong Kong e Singapura, e o seu líder era Kimura Avatar. Eles eram aliados da MC. A MC era integrada por uns caras da Austrália, que eram todos parentes e amigos na vida real. O líder deles era West Tiger. A MC e a Shining Force foram os piores power abusers de todos os tempos em Rubera, pelo menos ao meu ver. Eles abusaram do poder incontáveis vezes para extorquir dinheiro dos jogadores neutros. Conflict sofreu com isso uma vez no seu char Mystery Hainsforth, quando ele estava na minha casa em Edron, conforme dá pra ver aqui no log da conversa. Eu mesma tive uma grande discussão com West Tiger, o líder da MC, em setembro de 2004. Nós conversamos no privado por mais ou menos meia hora. Ele me disse, estou aqui representando a Shining Force, e afirmou que Odd Hainsforth tinha dado um hit no vice-líder da sua guild, a MC. Então nós teríamos que pagar 80k ou a nossa guild ficaria hunted pra sempre. Odd é meu marido na vida real, e eu tinha 100% de certeza que isso tudo era uma grande mentira.
e eu me recusei a pagar. Eu estava calma e fui gentil e educada quando expliquei a situação e recusei a oferta. Naquele momento eu tomei um papel de liderança para cravar o pé no chão e definir o que estava certo e o que estava errado, como uma mãe faria. Nós não pagamos os 80k, nem a nossa guild e nem o odd, e acabamos também não tomando Hunted. Alguns dias depois da minha conversa com West Tiger, um membro da MC veio correndo atrás de mim e gritou: "Pare, espere!" Eu corri para salvar minha vida, porque eu estava certa de que ele iria abrir PK em mim, mas no fim das contas ele só queria me dizer um oi. Alguns anos depois, reencontrei o West Tiger. Ele me lembrou daquela nossa conversa e me disse que o que eu disse pra ele naquele dia o impressionou muito. Isso me surpreendeu, eu realmente não fazia ideia do impacto que essa conversa causou nele. A partir desse dia, fiquei amiga de West Tiger, Ignus Locke e Mista Bulldogs. Os três eram cunhados na vida real, casados cada um com uma irmã. Mista Bulldogs até se juntou à nossa guild em 2010, e Ignus Locke se tornou meu protetor. Nessa época, Edron era o lugar onde todos os jogadores importantes tinham casas. O local onde morava o famoso líder, Kimura Avatar, era no Círculo Central, a rua principal de Edron. Eu tinha comprado uma pequena casa em Stoneholm, nos arredores de Edron, e tinha que passar por essas casas mais luxuosas para poder chegar na minha casa. E nesses deslocamentos, algumas abordagens aconteceram mais de uma vez. Os membros da Shining Force e da MC ficavam parados como um bando de valentões do lado de fora da casa do Kimura e atiravam runas e bolts em mim quando eu passava. Não para me matar, mas apenas por diversão. Às vezes também podíamos ver o GM Nitz de Hong Kong junto com eles. Em agosto de 2004, Bor Hainsforth nos notificou para uma competição chamada The Global Teddy Bear Quest, que foi apresentada pelo fansite Tibia News e pela guilda Rising Dragons Secura. O Tibia News era um site de notícias sobre o Tibia. Foi fundado pelo GM Excessus no final de 2001 e oferecia glossários de criaturas, itens, calculadoras de níveis e tutoriais no geral. Mas o foco principal do site eram as notícias. Notícias de todos os mundos tibianos, de outros fansites tibianos e de praticamente tudo que tivesse a ver com o Tibia. Tibia News foi um dos primeiros fansites de Tibia a adicionar uma modalidade de captura de tela diária na sua página, conhecida como a Picture of the Day. As fotos eram muitas vezes enviadas por usuários regulares e se tornaram um destaque do site. O Tibia News também tinha um mapa mundi bastante intuitivo do Tibia, que foi bem mantido durante vários anos. Eles começaram a hospedar o seu próprio fórum em setembro de 2005. A Teddy Bear Quest consistia em um grande enigma que seria resolvido com base em easter eggs escondidos nas notícias do Tibia News. Grande parte dos enigmas eram para encontrar NPCs dentro do jogo que você deveria falar e usar suas falas como pistas no Tibia News para descobrir qual seria o próximo NPC a ser encontrado. Tivemos que procurar por todo o Tibia para encontrar os NPCs certos, até mesmo em Rookguard. A missão continuou por vários dias, com atualizações do Tibia News de tempos em tempos. Toda a nossa guild ajudou nessa tarefa, tanto na busca dos NPCs dentro do jogo, quanto na resolução dos enigmas no site. Foi difícil, mas tivemos a sorte e a habilidade necessária, e no final ganhamos o prêmio do primeiro lugar de Rubera, um lendário Teddy Bear. Ele nos foi dado alguns dias depois pelo GM Excessus, no subsolo do DP de Tais. Bor nos falou no guild chat: "Corre, corre! Excessus está aqui no DP de Tais para nos dar o Teddy Bear." Então todos os Hainsforth que estavam online correram o mais rápido que puderam para ver o GM. Foi um momento muito especial conhecê-lo. Excessus aproveitou seu tempo para conversar e brincar conosco, mostrando pra gente alguns truques de GM, se teleportando de um lado pro outro do DP. Depois de um tempo ele teve que ir embora. Ele estava ocupado entregando os Teddy Bears pros vencedores do primeiro lugar de outros servidores. Excessus era um cara muito legal que morava na Espanha. Tornou-se amigo de Bor, que na época passava muito tempo sendo tutor. Excessus também teve um papel importante para que Bor mais tarde se tornasse ele próprio um GM. Naquela época haviam apenas 2 Teddy Bears no servidor de Rubera, e um deles era o nosso. O primeiro Teddy Bear era de um player chamado Kotiko, mas aquele ursinho estava desaparecido há muitos anos. O nosso Teddy Bear trouxe uma certa fama para nossa família e muitos players quiseram se juntar a nós só por causa disso. Os jogadores com frequência vinham para nossa guild house em Greenshore para dar uma olhada. Até os caras da Shining Force apareciam lá de vez em quando, pedindo para segurar o ursinho para tirar screenshots, mas a gente nunca baixava a guarda. O ursinho ficou o tempo todo exatamente onde ele estava, na varanda da nossa guild house, onde olhares curiosos poderiam vê-lo do lado de fora, mas onde também mãos sorrateiras ficavam fora do alcance dele. Kimura Avatar,
O líder da Shining Force uma vez me perguntou no depósito de Edron se ele poderia comprar o Teddy Bear. Eu tive que pedir desculpas para ele e explicar que aquele era um item que não estava à venda. Essa foi a primeira e a última vez que eu falei com ele. Kimura não era um cara com quem você conversava aleatoriamente. 2 meses depois desse episódio do Teddy Bear, em outubro de 2004, Bor nos disse para criarmos novos personagens em Antica. Ele queria visitar a segunda exposição tibiana, realizada no famoso Tibianic, que seria organizada pela Alliance of Free Tibians, mais conhecida como AFT. Nessa época, a AFT era a segunda guild mais antiga do Tibia, e uma das guilds mais tradicionais de Antica. A exposição contava com uma coleção de alguns dos itens mais raros de todo o Tibia. Muitos tibianos, até de outros mundos, criaram novos personagens para poder visitar a exposição. E apesar da animação de Bor, num primeiro momento grande parte da família ficou desanimada em criar novos personagens em um servidor novo, porque seria muito trabalhoso subir de level neles. No fim das contas, acabamos aceitando e criando os personagens. Demorou pra gente sair de Hook, e nos sentimos meio pressionados para chegar logo em Mainland a tempo de poder participar do evento. No final a gente conseguiu o level 8, um dia antes da abertura da exposição, e finalmente a gente pôde respirar aliviado. Já pra gente deixar tudo pronto, andamos com os nossos personagens até o gigantesco Tibianic, que estava ancorado, como sempre, no vilarejo de Greenshore, ao norte de Edron. Ao chegarmos no barco, pudemos conversar com um membro da AFT que estava do lado de dentro da Guild House. Ele conversou com a gente e foi bem simpático. Disse pra gente que jogava Tibia há pelo menos 7 anos. Achamos incrível como alguém poderia estar jogando há tanto tempo. No dia seguinte, entramos no horário e nos deparamos com uma fila gigantesca de players que cruzava o vilarejo, e nos unimos a eles no final da fila para aguardar a nossa vez de subir no barco. Haviam pessoas conversando animadas para todo lado, falando sobre seus servidores de origem e como tinham vindo de longe para prestigiar o evento. Foi uma experiência muito emocionante, e vários GMs estavam presentes para manter a ordem, principalmente para garantir que nenhum espertinho pulasse por cima das caixas que delimitavam as bordas da fila. Depois de um tempo, finalmente chegamos na porta do evento, com o nosso dinheirinho na mão para poder pagar a entrada. O valor da entrada tinha sido estipulado pela AFT, e variava de acordo com o level do seu personagem. Personagens entre o level 8 a 20 pagavam 100 moedas de ouro, personagens entre o level 21 e 50 pagavam 300 GP, e personagens acima do level 51 pagavam 500 GP. Ao pagarmos a taxa e entrarmos no evento, recebemos um panfleto contendo um guia e uma explicação de todos os itens expostos. Ainda tenho essa carta no meu DP de Antica até hoje. Bem-vindo ao segundo evento Tibianic, a exposição de 2004. Este é um pequeno guia sobre o que você pode esperar da exibição. Esperamos que essa se torne uma boa memória sua a bordo do Tibianic. Perceba que hoje a AFT está celebrando seu 6º ano de existência e é atualmente a segunda guild mais antiga do Tibia, o que já é um raro por si só. No primeiro deck está a sala de reuniões do Tibianic e a nossa biblioteca. Sinta-se livre para relaxar aqui e conversar com os outros visitantes sobre as coisas que você vivenciou nessa exposição. No segundo deck, você pode encontrar 5 salas com diferentes tipos de rares. A primeira sala está cheia de wands e gemas. Destaque para a Spell Wand amarela e a Elfish Wand, que são bastante raras no Tibia. Na parte de baixo, vocês podem ver alguns itens de decoração. Alguns deles com certeza vocês nunca viram em nenhum outro lugar. Se você for mais fundo a oeste, encontrará uma sala contendo uma bela coleção de livros. Aqui, apresentamos a coleção completa de tomos tibianos. Abaixo, vocês podem ver diferentes runas que têm cargas bastante fora do comum. Elas são de um tempo em que provavelmente a magia do Tibia era mais forte. O maior aposento desse deck mostra vários itens raros combinados para a exposição. Exposto está o verdadeiro Crown Set guardado pela guarda do castelo com um Great Axe e o famoso Helmet of Hermes. No terceiro deck você vai encontrar a sala de tesouros do Tibianic, contendo o set de 3 grandes guerreiros. Você verá um Golden Set completo com uma ótima espada e escudo. Você verá um Dragon Scale Set completo com as legs e combinando com um lindo Hornet Helm e um excelente machado. E você verá um Demon Set completo, combinado com uma Thunderhammer. Nós desejamos que você se divirta. Como não queremos atrapalhar a privacidade das pessoas que emprestam os itens, não iremos listar os seus nomes aqui, mas queremos agradecê-los por tornar esse evento possível. Se divirtam! Assinado AFT.
Quando terminamos de ver todos os itens raros, Bor nos disse que havia escrito uma carta para a FT como uma saudação da família Hainsforth. Ele havia escondido essa carta em uma estante do Tibanic e esperava que fosse encontrada pela AFT depois que a exposição terminasse. Depois de algum tempo, o nosso grupo de visitantes foi expulso do Tibanic para abrir espaço para um próximo grupo de visitantes. Agora, a fila para a exposição estava muito maior e fazia inúmeras voltas em Greenshore, passando pela ponte e indo até Tais. No meio daquele mar de gente, foi difícil voltar, então fomos aconselhados a evitar o térreo e passar pela caverna dos orcs para conseguirmos voltar a Tais. De volta à cidade, deslogamos de Antica e ficamos muito felizes por termos conseguido subir de level a tempo para visitar a exposição de 2004 em Antica. Aquela foi realmente uma grande aventura que eu me lembro com muito carinho até hoje. Bor comprou para nós a nossa primeira guild house, o Castelo de Greenshore. O lugar se tornou um ponto de encontro por muitos anos para toda a família. Ele escolheu um lugar que não era premium para que todos os membros da guild pudessem usá-lo, mesmo aqueles que fossem free account. Comemoramos nosso primeiro Natal em 2004 lá. Todos na família poderiam convidar um amigo. Um dos amigos de Hahoteps, o Elven Avatar, veio. Ele trouxe muitos presentes de Natal com ele, um presente para cada integrante da família. Como éramos levels muito baixos e não tínhamos muita experiência em hunts, ficamos maravilhados com os Crown Helmets, gemas, armaduras e outros itens generosos que foram dados de presente. Também ficamos surpresos em perceber que alguém com o sobrenome Avatar e um integrante da Shining Force pudesse ser tão gentil. Hahotep era amigo de Bor e foi convidado para nossa guilda logo após a missão do Ursinho de Pelúcia. Ele queria resolver o quebra-cabeça sozinho, mas no fim decidiu nos ajudar. Hahotep era o líder da Alliance of Rookguard de Rubera, a maior guilda da Rookguard ruberiana na época. A guild tinha muitos membros, mas um problema bem frequente de se manter pela falta de vice-líderes. De qualquer forma, ele ainda conseguiu manter a guild por um bom tempo. Hahotep conheceu uma garota da Venezuela no Tibia. Ele se mudou com ela para Nova Zelândia e eles se casaram na vida real. Nakai, o líder da guild Death Stars All Stars, também era um amigo no jogo. Ele era da Suécia, como eu, e muitas vezes participava das festividades da nossa guild. Um dia, ele soube que toda a nossa guild havia sido roubada e veio com um monte de coisa com vários crown sets para nos apoiar e nos confortar. Nakai era um cara extremamente irritante com os outros, mas no fundo ele tinha um bom coração, e conosco ele sempre foi um amigo muito leal, que sempre vinha nos resgatar se estivéssemos em apuros. Por muitos anos, nos reunimos na nossa guild house para comemorar, fazer eventos ou para treinar, mas depois de alguns anos a casa começou a ficar pouco frequentada e cair em desuso. E eu decidi comprar uma outra guild house. Dessa vez eu comprei uma pequena casa normal para aqueles que eram free account, e comprei a guild house Esconderijo da Montanha, que ficava em Liberty Bay. Quando comemoramos os 10 anos da guilda, aluguei a nossa antiga guild house em Greenshore por um mês, e lá jogamos uma partida de futebol para relembrar os velhos tempos. Montamos muitas mesas do lado de fora para poder comer e beber. Os meninos convocaram vários monges para ficar treinando e conversando. Os monges acabaram chutando as mesas e fizeram uma bagunça antes que pudéssemos detê-los. Depois desse evento, decidimos nos encontrar em Greenshore todos os domingos para treinar. Os magos convocavam monges ou ghouls e os knights e paladinos ficavam batendo neles para treinar skills. Naquela época, não haviam estátuas de treinamento ou treinos em camas. Você tinha que fazer isso sozinho, e treinar skill era algo que consumia grande parte do seu tempo no jogo. Haviam muitas pessoas que trapaceavam treinando com programas ilegais, ficando totalmente AFK. O que não era permitido e que poderia te dar um ban caso você fosse pego. Juntos, nos domingos, transformamos o treino em uma atividade prazerosa, onde todos poderiam botar o papo em dia e dar a oportunidade a todos os personagens para que aprimorassem os seus skills e o seu level de pesca. Pesca porque, para fazer esses treinos, uma quantidade bem grande de comida era necessária, então magos também ficavam pescando e runando enquanto conversavam com todo mundo. Vira e mexe apareciam outros jogadores que queriam participar daquele nosso campo de treino, e teve uma vez que a gente estava com tanta gente no campo que acabamos cobrindo a tela inteira do cliente. Depois de mais ou menos um ano, Bor me perguntou se eu poderia assumir a liderança da guild. Eu fiquei meio assustada com o pedido e disse para ele que eu não sabia se eu conseguiria fazer isso. Mas ele me encorajou e disse que eu era henceforth mais preparada para isso. Bor estava ocupado demais escrevendo artigos por Tibia News. Teve uma vez que ele fez uma foto falsa minha e disse que um GM veio me visitar em nossa piscina na guild house. Muitos jogadores pensaram que aquilo tudo era verdade e vieram para Rubera me perguntar sobre o banho de piscina com o GM. Mas aquilo tudo não passou de uma brincadeira.
Nessa época, Bor também se tornou um tutor e se juntou à guild Rising Dragon Secura, onde o próprio GM Excessus era um dos membros. Um dia ele me disse que havia recebido um convite para vestir a capa azul e se tornar um Game Master. Ele me perguntou o que eu achava daquilo e se eu apoiava a ideia. Eu disse sem pensar 2 vezes que ele deveria aceitar a proposta. Ele gostava mais de ajudar os jogadores do que upar o seu personagem principal, então eu sabia lá no fundo que ele seria um excelente GM. Ele ainda não tinha tanta certeza sobre se aceitaria ou não o convite, porque ele sabia do peso da capa azul, ele sabia o quanto aquilo iria sugar o seu tempo livre, e sabia que o cargo de GM significaria uma redução brusca no seu tempo de jogo jogando com os membros da família. Ter um Game Master na guild nem sempre é fácil ou agradável. Muitos membros da nossa própria família ficaram com raiva do Bor nas vezes que foram banidos por ele. Muita gente achava ele corrupto nos fóruns e dizia que ele escolhia lados nas guerras. Eu sempre respondia essas acusações tentando defender Bor. Eu argumentava que se ele bania os próprios membros da família Hainsforth, então ele certamente baniria qualquer outro jogador que estivesse cometendo alguma infração. Mas no geral as pessoas que o acusavam não me ouviam. Elas só ficavam bravas mesmo e começavam a me xingar por causa de tudo isso. Esses ataques à figura do Bor e as retaliações à nossa família começaram a ficar cada vez mais pesados. A situação chegou num ponto em que Bor decidiu que não iria mais trabalhar em Rubera para nos proteger. Depois de alguns anos, quando ele estava de bobeira no depósito de Ancramun com seu char normal, alguns players passaram por ele e disseram: "Olha, um Hainsforth." Ele deu risada. Eles o notaram por ser um Hainsforth ao invés de ser um antigo GM. Ele se sentiu aliviado com aquilo. Na visão de Bor, esse afastamento das suas atividades de GM no servidor de Rubera acabaram preservando a imagem da família para o longo prazo. Rubera sempre foi um dos servidores mais turbulentos no quesito guerras. Uma das primeiras guerras em Rubera foi entre a Shining Force e a Sixth Sense. A Shining Force sentiu que teria dificuldade em vencer essa guerra sem ajuda, e procurou uma solução em outro servidor. Eles conheciam um jogador em Libera que era muito famoso por ser extremamente habilidoso na arte da guerra. Seu nome era Lane. Lane era um paladino da Suécia que era o líder da antiga Guild Nobilis, além de ser o primeiro jogador de Libera a pegar o level 100 no servidor. Ele participou de uma das guerras mais famosas do Tibia, a guerra entre a Nobilis e a Citadel. Nessa disputa, a Nobilis saiu vencedora, e essa vitória não passou desapercebida pelas lideranças da Shining Force de Rubera, que começaram a formar alianças com a Nobilis de Libera. A Shining Force pediu ajuda de Lane para lutar a guerra em Rubera contra a Sixth Sense. Eles permitiram que Lane acessasse um amplo arsenal de personagens da Shining Force, personagens de alto nível, e Lane, por sua vez, emprestou muitos dos chares da Shining Force para os seus amigos. Nakai, o líder dos Death Stars All-Stars, decidiu que a sua guild, que antes estava neutra no conflito, deveria entrar na guerra agora ao lado da Shining Force. A essa altura, Majitma era um membro da Death Stars All-Stars junto com o filho de Rod e Amsterdam. Ambos acabaram sendo convocados para a guerra assim que a Death Stars declarou apoio à Shining Force. Como Majit e eu tínhamos computadores próximos um do outro, pude ver tudo o que acontecia na guerra pela tela dele. Eu nunca tinha visto uma guerra tibiana de perto, e achei tudo aquilo muito emocionante, mas também muito caótico. Nas batalhas, eu via que muitos membros da Shining Force passaram a falar sueco, e isso foi muito surpreendente e estranho. Lane criou estratégias de batalha inovadoras, e no final conseguiu levar a Shining Force à vitória. Após a guerra, Lane continuou a logar no char Mixmaster Prodip. Ele ouviu rumores que eu e o Odd éramos suecos, e começou a conversar com a gente. Apesar da fama de ser um guerreiro lendário e um assassino sanguinário, ele foi surpreendentemente legal com a gente, que éramos jogadores neutros. Perdi a conta de quantas vezes ele ficou do lado de fora do DP de Tais, brincando e conversando com a gente. Isso na verdade começou a ser problemático porque o dono original do Mixmaster Prodip era um cara extremamente power abuser, que tinha a fama de ser brigão, de dar hunted em todo mundo e de matar os membros da sua própria guild quando ele chegava bêbado para jogar. Eu avisei Lane que o comportamento do char não estava de acordo com o antigo dono, e que ele deveria ser menos legal com todo mundo para tentar dar uma disfarçada. Meu conselho provavelmente acabou vindo tarde demais. Muita gente começou a reparar nessa mudança de comportamento e provavelmente rolaram alguns reportes. Por ironia do destino, quem veio investigar o caso foi ninguém menos que o Bor. Ele perguntou se os boatos eram reais e se Lane era a pessoa por trás do char. Lane poderia ter disfarçado ou mudado de assunto, mas ele acabou confessando, o que acabou infelizmente
rendendo a ele um ban por account sharing. Esse foi o fim de Lane em solo ruberiano. Lane ainda permanecerá na minha memória e na de Rubera para sempre. Não apenas como o grande herói da guerra que ele foi, mas também por ter transformado o Mixmaster Prodigy, que de um cara insuportável passou a ser uma pessoa incrível, mesmo que por pouco tempo. Um dia, a caminho da nossa guild house em Greenshore, encontrei um cara chamado Spike Rock, e ele me perguntou se eu não queria ir com ele em uma festa de aniversário em um apartamento em Carlin. Foi lá a primeira vez que eu conheci a dupla de amigas Roji e Caddy, que naquela época eram as líderes de uma guild chamada Lotus. Quem estava de aniversário naquele dia era a Roji, e depois de conversarmos um pouco, ela brincou comigo que ela estava feliz de conhecer alguém mais velha que ela no Tibia. Aquele dia marcou o início da nossa amizade no Tibia, e não demorou muito para que essa amizade acabasse virando uma amizade também na vida real. Em outono de 2005, Roji e Caddy decidiram fazer um encontro tibiano em Amsterdã, lugar onde ambas moravam. Roji teve acesso a um prédio local com um playground do lado de fora, então elas concordaram em fazer o evento lá. Elas estavam um pouco preocupadas com quantas pessoas iriam aparecer no evento, e decidiram convidar apenas jogadores da Holanda e dos arredores. Elas também ficaram um pouco preocupadas se haveriam brigas entre os jogadores, então por isso, Caddy pediu para que seu filho adulto estivesse lá presente para evitar brigas, mas no fim nada disso aconteceu. Um dos jogadores que apareceu lá, e que todos juraram que ia dar problema, era Dader, o famoso Knight que bloqueou Orshabal e que dropou a primeira Thunderhammer de Rubera. Dader apareceu com seus amigos no evento, mas na vida real, para surpresa de todo mundo, ele era uma pessoa muito tranquila e gente boa, totalmente o oposto de como ele era no Tibia. Esse primeiro encontro tibiano se provou um enorme sucesso, então elas decidiram fazê-lo novamente no ano seguinte. Contei ao meu marido sobre o encontro e ele disse que queria ir lá no ano seguinte. E em 2006, fomos a Amsterdã pela primeira vez. No dia anterior do encontro, encontramos Roji e Caddy em um bar, e nos divertimos muito juntos. Agora nós nos conhecíamos não apenas no Tibia, mas também na vida real. Depois dessa primeira vez, eu e meu marido fomos a essa reunião tibiana por 8 anos consecutivos. A nossa última ida foi em 2015, quando o encontro comemorou 10 anos. Fiz uma tapeçaria de 10 anos na época para comemorar esse momento especial. E mesmo que eu e meu marido não fôssemos mais lá, a reunião ainda seria realizada até que a pandemia a interrompesse. Em um dos primeiros anos do encontro, comecei a fazer algumas bolsas bem simples e uma tapeçaria pirata para a decoração da área do encontro. Anos depois fiz mais algumas coisas para decoração e também comecei a fazer mochilas do Tibia que poderíamos dar de presente para as competições que realizamos. Acho que a primeira que eu fiz foi uma Heart Backpack. Outras coisas relacionadas ao Tibia que eu fiz foram Dragon Lord Trophies, Hydra Eggs, tapetes de aniversário, GM Dolls, backpacks e assim por diante. Para o encontro de 2008, Mercúcio Mercado, que era na época o gerente de marketing da Cipsoft, escreveu na página do fórum do Tibia Conventions que queria vir nos visitar no evento. Isso foi uma grande honra pra gente. 3 meninas do escritório da Cipsoft também apareceram. Todos eles foram muito simpáticos e dedicaram seu tempo a falar com a gente. Eles também participaram dos jogos que fizemos e se divertiram muito. Mercúcio tinha um computador com ele e mostrou pra gente um vídeo da CIP. Ele também trouxe vários presentes que foram sorteados entre os participantes do evento. Nesse dia eu ganhei uma camiseta do Tibia que até hoje eu guardo como lembrança. Outra coisa que aconteceu nessa mesma reunião foi que eu conheci o Bor Hainsford na vida real. Roji me disse mais tarde que uma pessoa veio até ela no meio da festa e sussurrou pra ela: "Qual dessas pessoas é a Sam?" Ela apontou pra mim, ele se esgueirou atrás de mim e disse: "Ei, eu sou o Bor." Eu me virei muito surpresa e o abracei alegremente. Foi um momento muito tocante conhecê-lo na vida real. Eu finalmente pude conhecer, pessoalmente, um dos meus primeiros e mais velhos filhos do Tibia. Nessa época eu também comecei a enviar backpacks para o escritório da Cipsoft em Regensburg. Eles realmente gostaram. Então, para cada Natal, e também para cada um de seus aniversários, eu mandava um presente para eles. Em 2007, durante as férias, eu e minha família fomos de carro passear pela Europa. No caminho passamos pela cidade de Regensburg e decidimos ver se conseguiríamos encontrar o escritório da Cipsoft. Acabamos encontrando o escritório, mas de repente eu perdi a coragem e fiquei tímida demais para bater na porta deles. Regensburg é uma cidade antiga e muito agradável, e ficamos lá por mais alguns dias antes de partirmos para a Itália. Voltamos a Regensburg algumas vezes depois disso, e ficamos do lado de fora do escritório da Cipsoft. Escrevi um e-mail para eles perguntando se poderíamos ir visitá-los, mas eles me responderam dizendo que infelizmente não era possível.
Eu adorava ajudar e cuidar dos novatos. Nos meus anos de Tibia, mostrei a muitos deles onde caçar, dei equipamentos e poções, além de confortá-los a morrerem. Eu ajudava alguns deles com o inglês quando eles precisavam escrever reportes a Cipsoft. Ou também ajudava eles quando perdiam a chave da recuperação de conta, permitindo que usassem o meu endereço para solicitar uma nova chave. Às vezes até comprava premium accounts e vendia para eles por um preço mais barato ou às vezes até dava de graça. Quando eu logo, eu geralmente recebo entre 5 a 10 mensagens no mesmo minuto que eu logo, e não era raro me ver parada no DP respondendo mensagens. Nem todo mundo queria minha ajuda. Uns só queriam me dar um alô e perguntar se eu estava bem, e eu sempre respondia a todos. Eu os amava, os defendia de injustiças, resolvia seus problemas com outros jogadores e os ensinava o básico de inglês. Eu tinha muita paciência com as crianças pequenas e os encrenqueiros, mas também sabia ser dura quando precisava. Eu também fui um pouco psicóloga e já ouvi e dei muitos conselhos quando eles vinham falar sobre seus problemas na RL. Esses novatos foram crescendo e pegando level 100, 200, 300, mas por mais que estivessem em levels bem altos, ainda me chamavam de mãe e queriam que eu cuidasse deles. Ao longo dos anos, muitos jogadores me pediram ajuda. Eles sabiam que eu sempre guardaria seus segredos e que nunca trairia sua confiança. Nunca me tornei tutora, mas sempre estava lá se alguém precisasse de ajuda. Às vezes eu nem conhecia a pessoa, mas sempre tentava ajudar. E lembro que há muitos anos atrás, um jogador me mandou mensagem me pedindo ajuda. Eu não sabia quem ele era, e ele estava me pedindo para eu falar com um GM porque o seu amigo tinha sido hackeado. Eu estava caçando e pensei que ele deveria se virar sozinho, mas cada vez mais jogadores me mandavam mensagens sobre esse cara que foi hackeado. No fim, não pude mais ignorar. Eles estavam desesperados demais, então eu comecei a procurar por um GM. Eu não tinha acesso a poderes de tutor ou GMs, ou qualquer contato com o pessoal da Cipsoft. No entanto, esses jogadores tinham fé em mim, então eu fiz o que eu costumava fazer naquela época. Olhei na página do Tibia em uma parte que falava que servidor os GMs estavam logados. Fiz um personagem no servidor que estava com GM e mandei uma mensagem no canal de ajuda deles, pedindo para que logassem em Rubera para ajudar os meninos que estavam com aquela situação do hack. Tivemos sorte, e um dos GMs resolveu entrar em Rubera para ajudar. Eu pensei que tinha feito a minha parte, e que o problema tinha sido resolvido, mas quando estava pronta para voltar para minha hunt, os jogadores começaram a enviar mensagens novamente, me pedindo para vir para Svarground, para que eu falasse pessoalmente com o GM. Eu não entendi o que mais eu poderia fazer, mas fui para lá mesmo assim. Quando eu cheguei em Svarground, vi a cidade lotada de jogadores. Dentro do banco estava o jogador hackeado, trapado por vários jogadores e com o GM do lado dele. Os jogadores começaram a me implorar para eu enviar uma mensagem para o GM para banir o cara hackeado. Eu fiz o que eles me pediram, e no primeiro momento o GM não quis banir o cara, mas por fim acabou concordando e baniu o cara por uma semana. Os jogadores me aplaudiram como se eu fosse algum tipo de heroína e me encheram de mensagens privadas dizendo que me amavam. Não achei que eu tivesse feito nada de especial, mas entendi que o jogador hackeado deveria ser alguém importante e querido para eles. Dias depois, o dono do char hackeado me mandou uma mensagem, me pedindo para ajudá-lo a recuperar o seu personagem. Ele parecia arrasado, e eu acabei confortando ele, dizendo que tudo iria ficar bem. Passei a ele o meu Facebook e ficamos horas conversando, porque ele estava muito triste com a perda do char. Acabei logando em outro servidor e conversamos com o cara que comprou a conta do hacker. Depois de algum tempo, eu me ofereci a pagar o valor que o cara tinha pago e acabei devolvendo a conta para o dono original. Mais tarde, ele acabou se tornando um dos líderes da dominante de Rubera. Seu nome era Winner Slayer. Winner Slayer era um jogador da Venezuela e jogou Tibia junto com seus irmãos, primos e vários amigos da RL. Mufazi, seu irmão mais novo, era um menino encrenqueiro e vivia causando problema. Mas apesar disso, ele era alguém que você não conseguia ter raiva por muito tempo. Ele era muito carismático no final do dia. Outro amigo dos dois que acabou virando amigo meu foi Movil, que também era da Venezuela, que acabou conhecendo o Hey Cry, uma menina muito querida do México. Eles se casaram na vida real e eu fui convidada para o casamento deles na RL. Infelizmente o casamento foi muito longe do lugar onde eu moro, então acabei enviando a eles um presente de casamento pelo correio. Fiz muitos amigos ao longo dos anos, alguns que conheci na vida real e outros apenas online no Tibia. Liane foi uma dessas amizades tibianas que vieram para RL. Nos encontramos pela primeira vez na reunião de Amsterdã em 2006. Liane era líder da guild Dutch Angels, que foi fundada em Rubera em 9 de agosto de 2004. Ela se tornou minha irmã tibiana e se juntou à família Hensforth no dia 22 de outubro de 2006.
Em fevereiro de 2012, entrei para sua guilda Academia em Celesta, na minha char Lady Hensforth. Liane se casou no jogo em 2005 com um player chamado Torkster, um cara mais velho que vivia sozinho com seus cães de caça no alto das montanhas nos Estados Unidos. Torkster desapareceu do Tibia em agosto de 2017, e tanto eu quanto Liane, Rode, Cad e Anard ficamos preocupadas com o sumiço dele. Tentamos contatá-lo por e-mail e telefone, mas ele nunca mais apareceu, e nos perguntamos até hoje se ele tá bem. A Nard é outra amiga minha que eu conheci do lado de fora da minha casa em Stoneholm, lá no meu começo no Tibia. Ela é brasileira, líder da First Immortals desde 2006. Sua guild era a segunda guilda mais antiga de Rubera, depois apenas da família Hensforth. Bora convidou para nossa família em agosto de 2004. Além dela, tínhamos amizade também com Crazy Loon, que jogava com seu filho na RL, o Chip Tire, que tinha inclusive a mesma idade do meu filho. E o pai Crazy Loon era muito amigo de um player chamado Tritan, e os dois eram meio que uma dupla inseparável. Teve uma vez que eles me convidaram para caçar nas profundezas de Drefia. Eu estava apavorada, mas confiei neles para cuidarem de mim. Fomos juntos com o Loon, que era um sorcerer, e eu que estava de druida fiquei curando com as minhas UHs. Passamos alguns sufocos, e quando terminamos a hunt, Tritan, que era um Knight, escreveu na descrição dele no site: Sam Hensforth, minha melhor provedora de UHs. Ela é incrível. Devo admitir que fiquei aliviada quando finalmente saímos vivos de Drefia. A família Hensforth também ofereceu refúgio para muita gente que estava numa situação bem séria de Hunted. Dois nomes que me vêm à mente foram Venus Girl e a El Vingadora. A Venus Girl era da Venezuela e seu filho jogava Tibia também e era bem envolvido nas guerras de Rubera. Por causa disso, a guilda inimiga acabou dando Hunted na mãe dele, e para protegê-la eu a convidei para a família Hensforth. Já a El Vingadora morava no Brasil e fazia parte da guilda Dark Diamond, que tomou um Hunted geral. Um dos meus amigos, o Geoman Dragon, me pediu para convidá-la para os Hensforth, para que ela fugisse do Hunted da guild. 6 meses depois, o filho dela, o Hala Jessin, também entrou para a família. Mais tarde eu acabei descobrindo que tanto Venus quanto a El Vingadora seriam um bem insubstituível para nossa guilda. Dei a elas o posto de vice-líder da guilda, e elas sempre estavam lá para apoiar nossos membros quando eu não podia jogar. Hoje em dia, coloquei toda essa responsabilidade sobre os meus líderes Sammy Sight, Lord Barnaby e Angel Hensforth. Tanto o Odd quanto o Martin estão jogando em um servidor europeu atualmente. Com o tempo, também acabei me tornando amiga de membros e ex-membros da Shining Force e da MC. Alguns deles inclusive se juntaram à nossa guilda, uns por um período mais curto, outros por um período mais longo. E de todos eles, Milsa foi um dos que permaneceu. Conheci Milsa através do Odd. Apesar das barreiras de idiomas, os dois se cruzaram no jogo e acabaram virando grandes amigos. Odd me pediu para conversar com Mil por causa da confusão de linguagem entre eles. E depois disso, eu e ele acabamos virando amigos também. Milsa gostou de conversar com a gente e me disse que não estava confortável na sua guild atual. Eu disse para ele sair da guild que ele estava e se juntar à nossa. Milsa começou a dar presentes para mim e pro Odd. Um dos presentes que ele me deu foi uma grande casa em Liberty Bay. Milsa meio que trabalhava no setor imobiliário do Tibia, comprando casas em leilões e revendendo por preços mais altos. Um dia, ele deu um lance a mais numa casa de um cara. O cara tinha esquecido de pagar o aluguel e com isso perdeu a casa, que foi para leilão. Agora ele tentava desesperadamente comprá-la de volta, mas teve seu lance do leilão superado pelo Milsa. Como o Milsa é parente RL do Kimura Avatar, o cara que perdeu a casa foi indignado falar com o antigo líder da Shining Force. Kimura respondeu para ele que não havia muito que pudesse ser feito, e que Milsa não dava ouvidos para ele. Kimura então fez uma sugestão bem maldosa. Por que você não caça aquele tal de Odd e Sam Hensforth? Aqueles dois são a única coisa que Milsa se preocupa. O cara até cogitou fazer isso, mas acabou desistindo no meio do caminho. Ele acabou me contando tudo o que aconteceu naquele dia da conversa com o Kimura. Milsa ainda faz parte da família Hensforth com um outro char. E nos últimos anos de Rubera, até mesmo o Kimura Avatar e o encrenqueiro Mixmaster Prodip pediram para entrar na família Hensforth. Eu não sabia o que dizer para eles na época, e pedi um conselho a Max Sider. Ele levou esse questionamento para os seus companheiros da guild, mas as lideranças da Vindictan disseram que não. Eles disseram que Kimura e Mix não eram bem-vindos por causa do seu passado em Rubera. Também haviam alguns power abuser entre os meus amigos, e Frodo era um deles. Frodo era um cara engraçado. Ele sempre me dizia que era um cara mau e que eu não deveria ser amiga dele. Eu falava pra ele pra não ficar abrindo PK à toa, e ele me respondia debochado que gostava de ouvir os players suplicando. Era muito difícil ficar com raiva dele.
Ele era um verdadeiro palhaço. Um dia, eu estava com Frodo e Edip, que era sobrinho da Venus Girl, do lado de fora da casa do Frodo em Liberty Bay. Dentro da casa, Frodo tinha um cadáver deitado que usava como decoração. Ele pegou uma runa de camaleão e se transformou ele próprio num cadáver ambulante. Nós três ficamos do lado de fora da casa conversando, e nisso um player passou. Ele parou quando nos viu, e instintivamente correu para cima do cadáver, achando que aquele era um corpo que poderia ser luteado. E aí, nesse exato momento, o efeito da runa acabou e o Shard de Frodo retornou ao mundo dos vivos. O cara que estava passando não conseguia acreditar, e nós três ficamos brincando sobre como Frodo tinha aprendido uma nova forma de ressuscitar sem precisar passar pelo templo. Outra das minhas amizades foi Dader. Nos encontramos pela primeira vez em Edron, próximo aos nossos apartamentos. Tínhamos um amigo em comum chamado Samurai, que convenceu o Dader a não me matar. Matar players era um dos passatempos favoritos do Dader, e ele fazia o que bem entendia. Mais de uma vez ele destruiu o nosso campo de treino dos domingos, matando todas as criaturas e tacando terror na gente. Ele também causou problemas em uma das nossas reuniões em Edron. Fox Darkness e Hellborn Knight apareceram em nossa reunião para ver o que estávamos fazendo. Fox não sabia, mas ele estava sendo perseguido por Dader, que o estava rastreando com a magia Eshiva. Tentei falar com Dader para fazer ele parar, mas aí ele começou a atacar Crazy Loon, Triton e eu. Passei um sufoco para curar todo mundo e conseguir correr até a PZ. Às vezes eu encontrava Dader do lado de fora da sua casa em Darashia. Um dia fiquei do lado dele para conversar. Quando eu parei lá, ele começou a bater em mim até eu ficar com a vida no vermelho escuro. Eu me mantive parada, e aí quando ele viu que eu não ia reagir, ele me curou antes que eu morresse. Dader apareceu com seus amigos no primeiro encontro do Tibia em Amsterdã, e na vida real ele era uma pessoa muito legal e calma, totalmente o oposto de como ele agia no Tibia. Eu entendo que as pessoas que conheceram ele no jogo podem ficar chateadas com ele, mas ele definitivamente não é uma pessoa má na vida real. Nunca tive medo dos jogadores porque sabia lidar com eles. Por outro lado, os monstros não eram tão confiáveis. Sempre fui bem covarde quando o assunto eram monstros. Me lembro de uma vez onde Odd Hainsforth e eu fomos fazer uma missão do Rashid juntos. Em um dos dias tivemos que transportar um queijo mofado de Darasha para Port Hope. E para isso, tivemos que correr pela selva de Tiquanda. Eu sabia que havia um Hydras por perto, e eu estava completamente apavorada. Quando estávamos descendo a montanha de Ancramun e entrando na floresta, eu dei follow no Odd e fechei os olhos. Espiei algumas vezes, mas não me atrevi a abrir os olhos completamente até chegarmos à cidade de Port Hope. As amizades do Tibia sempre foram uma grande fonte de alegria, mas por vezes também foram fonte de algumas das minhas maiores tristezas. Villar the Tiger foi meu amigo durante muitos anos, e por mais que tivéssemos estilos diferentes no Tibia, eu como roleplayer e ele como combatente nas guerras, nós sempre nos demos muito bem. Eu sabia que podia contar com ele, não importava o que acontecesse. Se eu estivesse preso em algum lugar ou fosse atacada, ele se certificaria de que eu recebesse ajuda. Villar the Tiger também era amigo de Maxider, e foi ele quem o convidou para vir para Rubera na época da guild Baku Yokai. Mais tarde, houve um desentendimento entre os membros da guilda, e na briga de separação, eles acabaram, infelizmente, ficando em lados opostos da guerra. Mais triste ainda foi ouvir da boca do Villar que ele estava desistindo de Rubera. Ele me disse que não tinha mais jeito, e que iria partir, e que antes disso queria me dar um último presente. Eu disse que não precisava, mas ele insistiu. Ele disse que me daria o addon que me faltava para o meu outfit de Noblewoman, o chapéu da costureira Irmana. Ele me levou até Venor e juntos compramos o chapéu. Foi meu último momento com Villar. No caminho de volta em direção ao barco de Venor, fomos emboscados. Villar saiu correndo em alta velocidade, com vários high levels na sua cola, prontos para iniciar uma nova batalha. Com lágrimas nos olhos, vi seu semblante desaparecendo e percebi que estava vendo meu amigo pela última vez. Quando eu comecei a jogar, existia um objetivo que eu sonhava em conseguir, mas que eu não imaginava que um dia eu iria alcançar. Atingir a marca do level 100 na minha char Sam Hainsforth. Depois de 8 anos jogando, finalmente consegui me aproximar dessa marca, e comecei a planejar uma festa que eu faria com a família Hainsforth e com os meus amigos tibianos assim que eu pegasse o terceiro dígito. Muitos jogadores das antigas estavam lá, como Road e Caddy, que tinham parado na época e tiveram que baixar o jogo de novo. Um dos meus amigos, Lice Paladin, também queria se juntar a gente na screenshot, mas ela estava hunted pela dominante. Então do nada um monte de high levels apareceram e começaram a jogar Magic Walls ao redor da casa.
Meus convidados viram aquilo com um ar de reprovação. Eles se perguntavam o que aqueles baderneiros estavam fazendo ali. Eu mesmo fui pega de surpresa. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. E do nada eu tomei um hit deles, e um dos high levels do grupo disse que não era pra ninguém me curar. Meus convidados pensaram que estávamos sendo atacados e começaram a curar os feridos, o que fazia com que mais hits fossem dados. Lizzie queria acabar com aquela situação e saiu de perto da gente, mas naquele momento parecia que os agressores já tinham até se esquecido dele. Agora eles queriam a gente. Alguns dos Ainsforths procuraram abrigo dentro da casa, enquanto outros começaram a brigar com a dominante do lado de fora. Alguns dos valentões começaram a vandalizar a festa. Signest quebrou todas as mesas do evento, comeu toda a nossa comida e arrastou nossas bags de máscaras de carnaval para longe da casa. Durante toda a confusão, um dos seus amigos conseguiu clicar em uma das máscaras e se transformou num demônio. Ryusaki estava sentado de forma serena no sofá do lado de fora da casa, apenas observando seus companheiros de guild tacando terror. Vanum me disse mais tarde que ele tentou impedi-los, mas que não conseguiu fazê-lo de jeito nenhum. Eu fiquei escondida dentro da casa e tentei falar com Iraldi Ignos, que parecia estar liderando a empreitada. Não foi fácil, mas eu acho que no final das contas ele me ouviu. A batalha do lado de fora foi emocionante, e mesmo que de certa forma eles tenham destruído o evento que a gente planejou, acabamos criando uma memória muito engraçada para minha comemoração do level 100. Ninguém poderia dizer que foi um evento chato e sem emoção. No dia seguinte, houve um grande alvoroço no fórum de Rubera. A guild dominante queria dar Hunted em Lizzie e em todos os neutros do servidor que defenderam ele no outro dia em Greenshore. Eu achei aquilo um absurdo. E por mais que eu não gostasse de me envolver nos dramas do fórum, acabei respondendo. Disse a eles que nós Rainsforth não tínhamos atacado a guild dominante. Nós tínhamos apenas curado Lizzie e nos defendido dos ataques posteriores. O que era para ter sido uma comemoração simples de um level 100, acabou virando um incidente diplomático do servidor. Queria ter feito algo mais simples, mas no final das contas, todo esse evento acabou virando uma boa história para contar. Foi a Nardi, a líder da Force Mortals, e uma das minhas amigas mais antigas do Tibia, que me apresentou a Max Sider. Ela me disse que eu precisava conhecer ele. Me disse que ele era um cara muito legal, apesar de ser o líder da Vindicta. Max Sider e eu nos demos muito bem logo de cara. E mesmo que tivéssemos algumas discussões, por termos pontos de vistas divergentes em muitos assuntos, no fim do dia sempre fazíamos as pazes. Quando eu cheguei em Rubera, quando eu comecei a jogar ali em Rubera, a família Rinsefar já existia. E a Sam, assim como a Rod, que era a líder da Lotus naquela época, elas já eram bastante conhecidas e respeitadas no servidor, sabe? A família Rinsefar é quase um patrimônio de Rubera. Não dá para falar de Rubera sem falar da Rinsefar Family. E eles tinham uma forma muito diferente de resolver os conflitos, assim, né? Era muito diálogo, muita educação, enfim. A Sam, ela te constrangia pela educação, né? Seria muito feio ser mal educado com a Sam. E mesmo os jogadores que eram bastante ativos nas guerras, como o Vilar, o próprio Vitinho, o Vanum e tal, todos eles respeitavam bastante a Sam e a Rinsefar Family. Então a gente também foi aprendendo a ter uma convivência pacífica e respeitosa durante o período de dominação de Rubera pela Vindicta. Max Sider era bem diferente de outros líderes de guilds dominantes. Embora ele desempenhasse um papel de liderança em Ushara High Level, lutando em guerras e fazendo essa parte mais perigosa do Tibia, ele também gostava de passar o seu tempo com os neutros do servidor. Ele às vezes me dizia que no futuro, depois de lutar todas as suas guerras e de conquistar tudo que ele almejava, ele queria se aposentar de tudo isso e se juntar à nossa guilda, se tornando ele próprio um jogador neutro. Ele sempre participava dos eventos de aniversário da família Rainsforth e sempre trazia presentes consigo para todos os membros. Não foram raras as vezes que ele nos protegeu de membros da Vindicta que queriam nos caçar. Isso foi algo que me surpreendeu bastante no início. Para nos proteger, ele estava disposto a bater de frente com os membros da sua própria guilda. Uma das coisas mais marcantes de Max Sider em Rubera foi a exposição do Tibianic que ele organizou junto a Tedium e Toffer. Mas eu ainda vou falar mais sobre esse evento mais pra frente. Sobre a dominação da Vindicta no servidor, eu não vou falar que era tudo mil maravilhas. Haviam muitos lugares proibidos para nós neutros, e nós tínhamos que saber de cor e salteado todos esses lugares. Uma vez, um dos meus membros, Garan, entrou na caverna dos cultistas de Alahar. Ele não sabia que aquele era um lugar proibido. Flezer, que na época era um dos líderes da Vindicta, encontrou Garan.
Assim que Garan percebeu seu erro, saiu correndo do lugar com medo de ser morto, mas foi interceptado por vários jogadores high level da Vindictan, que o atacaram no centro de Alahar. Max Sider não estava online, e eu tive que resolver o problema com as lideranças que estavam online, Stefanos e Flezer. Os dois não eram muito bons com inglês, e como tradutor eles chamaram um player chamado Cliff Passion. A discussão durou mais ou menos 1 hora. Flezer estava sedento por sangue e queria fazer do garoto um exemplo para todos os players do servidor, enquanto Stefanos tentava controlar os ânimos, sendo bem mais polido e prestando atenção nas minhas lamentações. Eu disse a eles que esse tipo de coisa não se resolveria com violência, e que não valia a pena iniciar toda uma guerra por um erro de um jogador que já tinha se desculpado. Senti que Stefanos estava do meu lado nessa questão, e que Flezer só queria ver sangue. Não sei o que Cliff Passion pensava sobre o que foi dito, porque ele próprio não falava nada, apenas fazia o trabalho de tradução quando era necessário. Mas foi bom tê-lo por ali. Nós já nos conhecíamos no jogo e eu gostava dele. Cliff Passion era um cara muito engraçado que sempre me fazia rir. Uma vez ele mostrou pra mim e pra mais alguns players uma foto minha e dele na RL. A princípio todo mundo ficou surpreso, pensando que aquela era uma foto real. Só depois eu fui perceber que ele tinha se photoshopado pro meu lado. Bom, mas voltando ao dilema de Garan. Esse impasse acabou sendo resolvido por Vanon, que depois de logar e ficar a par da situação, resolveu o problema de forma pacífica e tirou o Hunted. Vanon também era um cara muito legal. Muitas foram as vezes que ele resolveu problemas e ajudou os jogadores neutros de Rubera. Vanon dizia que por ele, o caminho que ele escolheria sempre seria o da paz, mas que se rolasse alguma guerra, ele deveria estar preparado para ela. Acredito que todo mundo que já jogou Tibia, principalmente servidores PVP, tenha passado por alguma situação difícil envolvendo outro jogador. E comigo não foi diferente. Um dia eu estava de bobeira em frente do DP de Liberty Bay e um noob me pediu ajuda para limpar a barra dele com um PK errante. Eu, como sempre, aceitei ajudar e conversei com o PK sobre como era errado atacar novatos. Acontece que esse PK, o Siege, me achou em Liberty Bay e me matou sem motivo nenhum. Aquilo foi muito rápido e eu não tive tempo nem de reagir. Vilar the Tiger me mandou uma mensagem e perguntou o que havia acontecido, e eu respondi que havia sido morta por Siege. Em poucos minutos, vários jogadores de nível alto apareceram em Liberty Bay e começaram a caçar Siege. Depois de alguns poucos minutos, eles acabaram matando Siege. Ele achou um absurdo ser caçado por chares de level tão alto em retaliação de ter matado uma low level. E acabou que depois disso, ele meio que nunca mais me deixou em paz no jogo. Conversei várias vezes com ele. Expliquei que a minha forma de jogar o jogo era diferente do convencional, que eu jogava mais conversando e ajudando os outros que propriamente guerreando, e ele sempre ignorava tudo que eu falava e queria me desafiar para um duelo, dizendo que tudo que eu fazia era fingimento, que eu não era nada além de uma pessoa hipócrita, que eu não me importava com ninguém. Acredito que parte da frustração dele vinha da confusão que eu causava nele. Como é que uma char de level tão baixo poderia ser protegida por tantos jogadores de level alto? Alguma coisa não fechava na conta dele, e Siege queria sua vingança de qualquer jeito. Para complicar ainda mais as coisas, Siege era membro da mesma guild do Vilar, e o Vilar não iria ficar matando o Siege de forma indiscriminada apenas por mim, ainda mais naquele período em que a guilda dele estava em guerra. Apesar de eu tentar conversar com o Siege diversas vezes, nem eu nem o Vilar conseguíamos mudar a vontade assassina do Siege em relação a mim. Vilar propôs então que eu procurasse por alguma PZ sempre que o Siege estivesse online, e ele próprio me invitou para a guild house deles em Alahar para que eu tivesse um lugar a mais de PZ para fugir do Siege caso ele logasse. Quando o Siege me viu dentro da guild house deles, ficou tão possesso que quebrou todos os móveis da casa. Nessa época passei a jogar Tibia quase que exclusivamente dentro de PZs. Siege fazia de tudo para tentar me tirar dos Protect Zones. Quando ele viu que desafios e provocações não seriam o suficiente, começou a refinar suas táticas. Ele criou um novo personagem fingindo ser um novato e me mandou no privado que ele estava perdido em Hellgate e que precisava da minha ajuda para sair de lá, insistindo muito para que eu fosse lá ajudá-lo. Achei aquele pedido bem estranho e preferi ficar na proteção do DP. No final das contas, Siege apareceu na tela com um sorrisinho debochado, perguntando como que eu poderia ser considerada a mãe de Rubera se eu nem ao menos tinha ajudado um novato em apuros. Ele falava coisas como expor a farsa da família Hainsforth e ameaçava espalhar para todo mundo que a caridosa e maternal Sam Hainsforth nada mais era do que uma monstruosidade. Em algum momento passei a gostar do Siege e achá-lo extremamente divertido. Essas artimanhas dele para tentar me pegar parecia algo que vinha diretamente de um desenho do Looney Tunes. Teve uma vez que ele me pediu um resgate em dinheiro para que ele não matasse os membros da família, e disse que eu deveria usar preservativo para deixar de ter tantos filhos em Rubera.
Eu ri e expliquei para ele que todos os meus filhos de Rubera eram adotados. Ele acabou saindo correndo naquele surto de fúria de sempre. Depois ele começou a responder em todas as publicações do fórum de Rubera com a frase Hainsforth família neutra. Aquilo acabou virando um meme interno de Rubera. E tinha gente que perguntava o porquê daquele cara ficar repetindo aquilo sem parar, sendo que todo mundo sabia que a nossa família era neutra. Outro player que me perseguiu durante uma época foi o Ryan, que era um cara menos engraçado que o Sige e que com frequência falava palavras de baixo calão e ficava me caçando também. Uma vez ele abriu PK em mim e Tedium o matou logo em seguida para me proteger. Ao longo dos meus anos no Tibia, já sofri várias mortes por PKs, mas nunca revidei. O que acontecia bastante era uma caça aos meus agressores pelos players high level do servidor, mas eu nunca pedi por essas vinganças. Acho que talvez alguns players que acabaram morrendo desse jeito tenham interpretado errado essa resposta de Rubera aos meus assassinatos. As retaliações nunca foram planejadas ou desejadas por mim. Elas simplesmente aconteciam, e geralmente traziam mais problemas do que soluções para mim. Eu não guardo rancor de nenhum dos meus PKs. A grande maioria deles era só uma garotada louca por sangue. Um dia, Maxider me disse que queria fazer uma exposição parecida com a que foi feita em Antica em 2004, para comemorar os 10 anos do evento. Ele me disse que Tedium e Toffer estariam lá no evento e levariam alguns rares para a exposição. Ele me perguntou se eu não queria fazer parte disso, levando alguns rares da família. Eu adorei a ideia, e aceitei na mesma hora. Aquela ideia parecia muito divertida. Maxider alugou o Tibianic, o barco que foi usado pela exposição de Antica de 2004. Ele trabalhou arduamente para decorar tudo, ajeitando todos os rares nas salas. Confiei a ele os meus rares mais preciosos. Um deles era uma insígnia arcana que eu tinha ganhado do concurso do 17º aniversário do Tibia. Outro era a tapeçaria da honra, que era um tecido adornado que tinha sido dado à família Hainsforth por ter mais de 7 anos de existência em janeiro de 2012, no 15º aniversário do Tibia. Além disso, emprestei também um cálice de ouro, também do 15º aniversário do Tibia, e o mais importante de todos os itens, o GM Doll do meu querido Bor Hainsforth. Ele foi presenteado com esse boneco em memória de todos os seus serviços prestados no Tibia, serviços que foram prestados de agosto de 2005 até agosto de 2010. Pensando nos PKs que poderiam querer matar os low levels no caminho da exposição, aluguei uma casa em Greenshore para que os noobs do servidor tivessem acesso a uma área PZ caso o pior acontecesse até o deslocamento para o barco. Meia hora antes da inauguração, o local do lado de fora já estava cheio de jogadores. A atmosfera era de grande expectativa. Muitos players vieram de outros servidores, criando novos chares apenas para visitar a exposição. A Nardi me disse que ajudou alguns players a uparem em Rook. No final do evento, muitas pessoas vieram nos parabenizar pessoalmente pela exposição. Anônimos, famosos de outros servidores, repórteres de fansite, incluindo do TibiaBR e do portal Tibia, todos eles estavam reunidos para prestigiar e registrar aquele momento único de Rubera. E quando todo mundo já estava indo embora, Maxider veio me agradecer pessoalmente por eu ter confiado a ele os meus rares, para que ele pudesse fazer a exposição. Ele deu um troféu de ouro à família Hainsforth com os dizeres: Concedido à família Hainsforth por mostrar sua confiança, tornando possível o Tibianic de 2014. Esse é um item que guardamos com muito carinho na nossa guild house até hoje. Rubera foi fundida junto a Libera e Mitera, dando origem a um novo mundo, o Mera. Isso aconteceu em 10 de novembro de 2014. Todos os ruberianos estavam preocupados com o merge, principalmente nós da família Hainsforth. Me avisaram que Libera e Mitera eram 2 servidores aliados, dominados por uma poderosa guild chamada Mata-Rindo. A vitória da Vindictan, guilda do Maxider, era bastante improvável. A Mata-Rindo era uma guild extremamente power abuser, que assumiu a gestão de vários servidores e que destruiu completamente a jogabilidade deles. A Mata-Rindo era tão power abuser que tinha sido banida pela Cipsoft em 2013, que numa atitude bastante radical, baniu a guild inteira em vários servidores. Banimento que se estendeu até para guilds aliadas. Isso, porém, não impediu eles de retornarem e dominarem novamente os servidores com novos chares, mostrando o quanto eles eram determinados e assustadores. Seria com eles que eu teria que lidar daqui pra frente nesse novo servidor. Fiquei bastante preocupada. Essa era uma situação completamente nova para mim. Esses jogadores que apareceriam no servidor não teriam ideia nenhuma de quem éramos. Como eles iriam lidar com a nossa família? Iriam nos oprimir ou nos aceitar? Um dia antes da fusão, conversei uma última vez com Cliff Passion em Svarground. O que eu devo fazer? Perguntei a ele. Nada, ele me respondeu.
Eu sabia que muitos ruberianos deixariam o servidor, mas eu senti que tinha a responsabilidade de ficar, para cuidar dos membros da minha guild. Afinal de contas, não havia como mover a guild inteira para um outro servidor, e eu não poderia abandoná-los à própria sorte. Só havia uma coisa a se fazer. Eu teria que entrar em contato com esses novos líderes de alguma forma. Nem todos em Rubera ficaram chateados com a fusão. Muitos estavam de saco cheio da Vindictan e planejavam se juntar à nova dominante. Minha experiência me diz que uma troca de dominantes não faria muita diferença para essas pessoas. Todas as dominantes de um servidor se comportam mais ou menos da mesma forma. A minha preocupação seria de como minha família seria tratada por eles. Eu tinha que fazer contato com as lideranças deles o quanto antes para conseguir proteger meus membros. Logo após a fusão, comecei a enviar mensagens aos líderes da Black Widow, a guilda da Mata-Rindo de Umera, para tentar estabelecer algum contato. Levou dias, mas no final eu consegui. O nome do meu contato era Evil Blonde. Para ser sincera, o nível de gentileza dela me surpreendeu bastante. Ela disse que várias pessoas da sua guild tinham pedido para que ela entrasse em contato comigo. Provavelmente esses foram alguns dos players que eu conversei pedindo para falar com uma da chuva da guild. Expliquei para ela a situação da minha família. Disse que queria apresentar aos Henceforth a nova dominante Black Widow, e que não queria problema com eles. Expliquei que éramos uma família muito mais focada no RPG, e que no geral tentávamos evitar ao máximo qualquer PVP ou disputa de poder. Evil Blonde me tranquilizou, e disse que não queria ser vista como déspota. Ela disse que gostava de fazer amigos no jogo, e que também gostava desse lado mais roleplay do Tibia. Contei a ela que tinha amigos na Vindictan, guilda que naquele momento estava em guerra contra eles, mas que eu estava disposta também a fazer amizade com eles, porque obviamente eu não queria ficar tretada com o lado que provavelmente venceria a guerra. Como guild neutra, não nos envolveríamos nas guerras e faríamos amigos independente de qualquer lado. Depois da minha resposta sobre a Vindictan, ela ficou mais ou menos uns 40 minutos sem me responder. Depois disso, ela me mandou uma solicitação de amizade no Facebook e me disse que se acontecesse qualquer coisa com a minha família ou comigo, eu poderia falar diretamente com ela. Evil Blonde se mostrou uma pessoa super prestativa e também sempre disposta a ajudar. Algo que não poderia ser dito de Dutch Fighting, uma das outras lideranças da Black Widow a quem eu tinha que recorrer quando a Evil Blonde estava offline. Ele não parecia ser tão receptivo ao meu charme quanto a sua companheira de guild, e geralmente me respondia de forma bem curta e grossa. Isso, porém, nunca me impediu de mandar mais mensagens para ele para tentar ir ganhando sua confiança aos poucos. Antes, ele sempre me interrompia respondendo que não iria proteger nenhum neutro. Demorou algum tempo para ele entender que não era isso que eu queria. Tempos depois, quando já estávamos mais amigos, ele me disse que Rubera já estava sendo monitorada muito antes do merge, e que os espiões da Mata-Rindo já tinham feito um relatório sobre quem eram os Henceforth. Na época, eles tinham nos classificados como uma guild neutra sob a proteção da Vindictan. Talvez daí viesse a confusão deles ao achar que nós queríamos apenas algum tipo de proteção deles. Teve uma vez que tive uma grande discussão com Dutch sobre um dos meus membros, o Gerdau. A questão é que Gerdau tinha atrapado com Parcels um player level baixo e sem guilda no banco de Svarground. Acontece que esse nível baixo pertencia a um dos líderes da Black Widow, e agora eles estavam caçando Gerdau. Em defesa dele, eu disse que somente um player no bot conseguiria ser trapado por meras Parcels. Quando as coisas pareciam que iam escalar, Evil Blonde acabou vindo nos resgatar, dizendo que se pagássemos 250 GP, estaríamos livres do Hunted. Dutch ainda foi bem frio com a gente durante algum tempo, mas depois de um ano do fim do conflito com a Vindictan, começamos a nos dar melhor. Ele me disse que se algum amigo da Vindictan quisesse voltar a jogar em Umera, eu poderia conversar com ele para que ele analisasse o caso e autorizasse a vinda do ex-Vindictan junto aos outros líderes da Black Widow. Dutch acabou ficando bastante amigo não só de mim, mas também da El Vingadora. Hoje entendo como aquele ar de durão foi importante para Dutch botar a ordem em Umera naqueles primeiros anos. Durante muito tempo, ele tentou encontrar um meio termo entre os interesses da guild dominante e a necessidade das guilds neutras. Um dia, Dutch me pediu para que eu desse uma entrevista para sua namorada, que trabalhava como uma das administradoras do portal Tibia, para uma matéria que seria lançada no Dia das Mulheres. Dutch me contou depois que a entrevista foi elogiada pela própria Cipsoft, que ficava sempre de olho nos fansites. E além de Dutch e Evil Blonde na liderança da Black Widow, a guilda também contava com Rampage Rafa e Frozen Hiryu. Todos os 4 líderes acabaram sendo muito gentis e prestativos. Por 4 anos, eu e a Vingadora trabalhamos juntas aos líderes da BW,
para resolvermos muitos dos problemas, não só da minha família Hainsforth, como também os de Umera como um todo. E quando tudo parecia que estava em paz, mais uma fusão foi anunciada. Laudera, Terra e Umera se tornaram Lobera. Mais uma vez, os alicerces do servidor balançaram e novas guerras aconteceram. Me lembrei da minha conversa com Cliff Passion e entendi o que o nada dele significava. Não tinha nada que eu pudesse fazer para consertar as coisas antes delas quebrarem. Muitas das minhas preocupações eram infundadas. O que tiver que ser, será, eu pensei. A Black Widow não tinha sido tão ruim quanto eu pensei que ela seria, e certamente a próxima guild também não seria. Mas não posso dizer que não desanimei quando eu pensei que todo o meu esforço de 4 anos para manter uma relação diplomática com a dominante acabou indo por água abaixo no piscar de olhos. No fim das contas, a Black Widow acabou perdendo a guerra para a guild Final Act, que acabou dominando Lobera. E eu tinha perdido toda a minha energia para recomeçar do zero e fazer contato com as novas lideranças. Então nessa época eu comecei a logar menos no Tibia. Esse merge e essa troca de poder do servidor não seria a pior coisa que aconteceria com os Hainsforth. Após a nova fusão, passei a não ficar tanto tempo online, e acabei ficando meio desatualizada sobre os novos nomes do servidor e as pessoas que estavam passando golpes por aí. Em outubro de 2018, quando eu entrei no jogo para organizar algumas coisas da guild, recebi uma mensagem de alguém chamado Robinson. Não prestei muita atenção nele no começo, mas ele começou a jogar lixo no DP onde eu tava. Achei o comportamento dele bem suspeito, e ao sair do DP, vi que ele começou a me seguir. Fui para minha guild house em Venor, e vi que ele ficava só me olhando do lado de fora. Eu estava meio ocupada no site do Tibia, mexendo nos ranks da guilda, e reparei que ele ainda estava parado do lado de fora, olhando para mim. Comecei a ficar com medo que algum PK errante passasse por aquela rua estreita de Venor e fizesse dele uma vítima. Eu acabei convidando ele para dentro da casa. Eu estava ocupada mexendo no site e não percebi que tinha aberto uma das portas da casa que dava acesso à área em que os itens da guild estavam guardados. Antes que eu pudesse me dar conta, ele esvaziou a casa inteira e fugiu. Eu fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Como eu pude deixar aquilo acontecer? Uma onda de raiva e tristeza me dominou. Li e reli os logs de mensagens e percebi que Robinson me manipulou desde o começo para ganhar um invite para dentro da casa. Eu fui estúpida e ingênua, mas devo confessar também que ele foi um ladrãozinho muito habilidoso. Tive que contar as más notícias para os membros da família. 9 de setembro de 2018. É com muito pesar que anuncio que foi enganada para abrir a porta da nossa sala dos rares. Meu cérebro está em branco. E embora a perda desses itens seja muito triste, sinceramente não me importo tanto com eles. O único item realmente insubstituível era o GM Doll. Comecei uma investigação junto a outros colecionadores de Rubera. Encontrei um perfil no Facebook que supostamente seria o do ladrão, e acabei conversando com ele também em game. Ele me disse que tinha vendido todos os itens, incluindo o GM Doll, a algum figurão de Antica. Eu não achei que essa informação fosse verdade, e continuei a minha busca em Lobera. Achei um GM Doll em um telhado de uma casa em Edron, mas como o boneco estava no telhado, eu não consegui dar look para ter certeza que era do Bor Hainsforth. Os membros da família também tinham visto um GM Doll em uma casa em Venor apenas alguns poucos dias depois do roubo, mas novamente o item estava longe demais para dar look. Muito tempo depois, num dia normal enquanto eu logava no jogo, recebi uma mensagem de um amigo meu em Venor. Ele disse que tinha algo para mim. Ele tinha comprado um semi-token com o meu nome e queria me dar de presente. Fiquei um pouco ressabiada com aquilo. Achava muito suspeito ele ter encontrado um item assim do nada, sem citar o nome do vendedor. Disse pra ele num tom um pouco agressivo que ele poderia ficar com o token, que a única coisa que eu realmente queria de volta era o GM Doll. Alguns anos depois eu acabei ganhando outro token da CM Mirage. Já se passaram mais de 4 anos desde o roubo do GM Doll e hoje já não me sinto mais tão triste. Já aceitei que provavelmente nunca mais verei o GM Doll do Bor Hainsforth. Esse é um item que está perdido por aí em algum lugar do Tibia. No update de verão de 2009, a CIP fez uma alteração nas regras do jogo, que dizia que o Power Abuser não era mais considerado uma violação. Portanto, qualquer tipo de opressão no jogo agora era permitida. Foi muito difícil sobreviver com uma guild neutra em um servidor PVP depois disso. Eu quase desisti muitas vezes ao longo dos anos, mas sempre tinha algo que acontecia e que me dava um novo ânimo para continuar. Uma dessas coisas foi quando o Tibia comemorou seu 15º aniversário. Como a guilda mais antiga de Rubera, recebemos um troféu e várias tapeçarias de honra. Desde o começo, ficava muito brava quando os dominantes oprimiam os membros da família sem motivo aparente. Eles achavam que tinham direito de fazer isso simplesmente por serem os líderes do servidor.
eu sempre tive uma visão diferente. Eu sei que violência gera violência, e que ela, por si só, não cria aprendizado, apenas medo e raiva. Ao longo dos meus anos em Rubera, Umera e depois Lobera, penso que provavelmente eu irritei muitos jogadores, simplesmente por dizer o que pensava. Essas minhas falas nem sempre eram apreciadas pelas dominantes. Ainda assim, por todos esses anos, nunca fui caçada ou morta por nenhuma das dominantes. Embora tenha ouvido rumores que houveram players que estiveram dispostos em algum momento a tentar. Quero deixar um recado aos líderes de todas essas guildas dominantes. Agradeço por sempre terem dedicado a mim o seu tempo e a sua paciência de uma maneira justa. Eu entendo que nem sempre é fácil ser o líder de uma grande guilda no poder. Eu também entendo que nem todos os problemas podem ser resolvidos de uma forma simples que agrade todo mundo. No entanto, eu continuarei a defender os fracos e nunca terei medo de me pronunciar se achar que algo está errado. Eu sempre fiz isso, e faria o mesmo para qualquer um que fosse necessário. Eu passei grande parte da minha vida tibiana discutindo com high levels. Espero que as dominantes de outros servidores entendam que no Tibia sempre existirá espaço para diálogo. Aqueles que jogam o Tibia pelas guerras nos chamam de neutros, mas eu prefiro nos chamar de pacíficos. Muito obrigado a Sam Hainsforth pelo relato tão rico e detalhado de toda a sua jornada de mais de 20 anos no Tibia. A família Hainsforth é uma prova incontestável que mesmo nos MMOs mais disputados e hostis, sempre haverá espaço para players que, mesmo seguindo pelo caminho da paz, ainda poderão trilhar dentro das suas próprias escolhas uma jornada única e inesquecível, para crescer e também fazer história dentro do jogo. Enquanto eu e a Sam ainda estávamos nos esboços iniciais desse projeto, ela me chamou para fazer parte da família em Lobera. Junto a eles, pude participar do evento de aniversário de 19 anos da guilda. E pude ver de perto vários dos personagens dessa história, e ver também a forma de como eles continuam mantendo a chama do RPG viva no jogo. A família Hainsforth, em março desse ano, comemorou 20 anos de existência, e agora em outubro também é o aniversário de 20 anos da exibição do Tibianic, evento que foi visitado inclusive pela Sam em pessoa. Como eu não consegui lançar esse vídeo em março, achei legal lançá-lo em outubro para homenagear a segunda exposição do Tibianic, e fiquei muito feliz em poder ilustrar o texto original escrito pela AFT nos panfletos de 2004. Tenho certeza que se não fossem por pessoas como a Sam, muitas dessas informações se perderiam no tempo. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele já ficou bem longo. E antes de eu te pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, peço para que, se você tiver alguma informação sobre o GM Doll da família Hainsforth, que mande um e-mail para mim ou uma mensagem para Sam diretamente em Lobera. Assim como a gente acabou encontrando o meu troféu da Rejana em Menera, tenho fé que a gente vai conseguir encontrar o GM Doll perdido da família Hainsforth. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui, se curtiu deixe o seu like, se inscreva no canal e eu vou indo nessa. Um abraço e falou!